nosso dia, abre o nosso coração, dai-nos entendimento e que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, nos capacitando a entender um pouco mais da grandeza da Tua mensagem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos Te louvar, Te adorar e termos a certeza de que o Senhor escuta as nossas orações por causa do Teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, cada família aqui representada. Nós possamos, Senhor, sair daqui diferente que entramos. Que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, daqui consolados, que sair daqui em Ti e mais uma vez convencidos de que Cristo é tudo o que precisamos na nossa vida. Abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Louvor como forma de adoração. Somente Tu é digno de ser adorado. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Pastor, o pão da vida, porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou, o servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o vence. Aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, o seu sangue derramou, o servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Rei dos reis.
gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar conforme o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra se alegra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra se alegra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra se alegra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra se alegra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? É bom a gente ter um momento de louvar, um momento de orar, um momento de ouvir a sua palavra e num dia especial como hoje, poder participar da sua mesa, que é um privilégio para aqueles que foram chamados pelo Senhor. A gente poder você chegar à mesa do Rei, né? E nós, plebleus, olha que bênção, né, que a gente está vivendo. Nós estamos lendo aqui todo o Evangelho de João e passando versículo, basicamente versículo por versículo, e tentando ensinar, né, de alguma forma objetiva num culto, mas também de uma forma geral a igreja de ler
a Bíblia não somente lendo, né? Mas eu diria consumindo, sabe? Entrando dentro dela. Muitas das vezes a nossa leitura ela é superficial. Ela é uma leitura somente para a gente falar com Deus que leu, né? Então, é quase que um bater ponto, né? E não é este o objetivo de nós termos a palavra de Deus, né? A gente deve olhar para ela com o coração aberto, entendendo que o Senhor é quem está falando conosco. Todas as vezes que a gente lê, todas as vezes que a gente se aprofunda na sua palavra. E principalmente o livro de João, o Evangelho de João, nós temos João apresentando Jesus para nós, para a igreja, como o Filho de Deus, né? Começa lá em João 1, ele dizendo, olha, no princípio ele era o Verbo, ele era o Logos, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Diferente dos outros evangelhos, do qual a gente vê, por exemplo, a sua genealogia sendo apresentada como o filho de Davi, no caso de Mateus, para mostrar como um Messias prometido, um rei esperado, ou como Lucas, né, está nos mostrando ali a sua genealogia também, mostrando que ele era uma criança, filho de José e Maria, né, que nós temos, ele era o Filho de Deus. Amém? Lógico que se completando, né, os evangelhos se completam, mas também testificam uns com os outros, falando acerca de quem? De Jesus. E o nosso objetivo aqui é falar de Jesus. Eu sei que muitas das vezes a gente quer ter o nosso ego um pouco assim, acarinhado, né? E principalmente, eu costumo conversar com algumas pessoas falando, olha que coisa interessante e que bênção é, né? Você chegar em algum lugar e alguém falar assim, você quer ser rico? Você, claro, né? Imagina, não ter problema nenhum financeiro. Você quer ter a sua empresa bem sucedida? Você, claro. Você quer ter aquilo que você colocar suas mãos, né, abençoado? Você, claro. Né? Pois é. Né? Jesus, ele pode fazer isso tudo por você. E ele quer fazer isso por você. Daí você fala assim, poxa, isso você sai, né, mais feliz. É lógico que se eu chegar e falar assim, os seus projetos vão ser todos, de certa forma, prejudicados, você não vai conseguir, né? Você vai passar necessidade. Pô, você vai sair daqui triste, né? E imagina então se você chegar em algum lugar e alguém falar assim, Jesus, ou seja, o Rei dos Reis, o Senhor, Ele quer que tudo que você faz seja assim, abençoado, né? Seja próspero. É isso que eu precisava ouvir, né? Que o seu casamento, que seus filhos, né? Que a sua casa, que seu trabalho, que a sua saúde. E nós vivemos num mundo onde tudo isso está diante de nós todos os dias, mostrando o quão não seguro é, né? Você olha para alguém, de repente alguém fala assim, não, minha empresa está bombando. Né? E no outro dia a pessoa fala assim, não, minha empresa quebrou. Isso é comum da gente ver, né? Ah, meu casamento está uma bênção. Não, eu estou quase separando. Ah, meus filhos estão bacana. Nossa, agora estou tendo dificuldade com más companhias. Ou, né, você pode, assim, não, eu estou ótimo, né? Estou fazendo academia, estou com a saúde em cima. No outro dia, assim, poxa, pareceu uma enfermidade aqui que eu estou tendo. A vida é assim. Ou é diferente disso? Não às vezes nas nossas vidas, mas isso é comum de ver todos os dias. Comum de ver todos os dias. Porque nós vivemos em um mundo mau. É ou não é? O mundo é mau. Ah, mas o mundo é belo. É lógico que é belo. É a criação de Deus. Tem cachoeiras aí, tem praias, tem paisagens, tem, inclusive com a modificação do homem, construções maravilhosas que a gente olha e fala, poxa, que maravilha. Você vê um Dubai, por exemplo, na riqueza que tem ali, assim, que isso? É impressionante, né? O que esses homens conseguiram fazer. Você vai ver alguns vídeos de Japão com a tecnologia tão mais favorecida, você fala assim, meu Deus, nós já estamos vivendo ali na era dos Jetsons, né?
Algumas pessoas não fazem ideia do que é Jetsons, né? Deixa eu ver. Poucas, né? Aqui tem que ser poucas. O Vitor ali, talvez. Lohan Maia, não sei, né? Acho que você tem que conhecer Jetsons, né? Tem que conhecer. Senão, sabe que nós estamos tão velhos assim? Meu Deus. Tadinho do Denis. Mas isso é o mundo, irmãos. Isso é o mundo. Amém? O mundo tem as coisas belas, mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. E que a maldade ela está presente, o mal está presente. Né? Nós temos aí uma pandemia da nossa geração, né, que está enfrentando isso e vendo isso e vivendo, infelizmente, isso. Outras gerações tiveram outras pandemias, né, tão grave quanto. Né? Nós tivemos gripe espanhola, tivemos peste negra, nós tivemos, tirando o mal de uma pandemia, a maldade do homem, como foi, por exemplo, na época dos nazistas ali, enfim. É um mundo que nós vivemos. A gente pode simplesmente tapar a peneira e achar, não, o mundo é belo, achar que não tem nada de mal? Não podemos, né? O mundo tem essas maldades. Mas nós temos a palavra de Deus fazer nesse momento, nessa manhã, por exemplo, olhar mais para o Senhor. Sabe? Esse é o propósito, olhar para o Senhor. E talvez se o nosso coração estiver endurecido, estiver fraquejando, estiver não tendo mais fé, não tendo mais esperança, ter isso renovado pelo poder do seu Espírito. Isso é o que nós queremos aqui. A palavra que eu vou dar aqui não tem o poder, por exemplo, de fazer com que você saia aí fora e situações que são tão complexas sejam transformadas somente porque você creu. Né? Não, ela tem o propósito de afagar o seu coração para o Senhor, sabe? De trazer o seu coração mais forte para o Senhor. E aí você, com o Senhor, ter fé, esperança, buscar nele e talvez ele, pela sua vontade, transformar alguma situação. Então, nós não ficamos aqui prometendo utopias, né? Tudo isso vai mudar porque o Senhor, assim, o plano de Deus principal é o coração do homem ser transformado, sabe? E nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, né? A gente pode sair assim, a gente pode pegar uma palavra de Deus para a igreja e tratar ela para nós e querer que o Senhor faça algumas coisas, porque a gente quer assim, mas o Senhor fala assim, não, mas não é o meu propósito. Não é assim. Então, que a palavra de Deus possa te ajudar no dia mau, possa te ajudar no momento da dificuldade, possa te ajudar no momento que as coisas não parecer que estão dando certo, que você possa, ouvindo a palavra de Deus, saber, olha, existe promessa, existe Deus, existe realmente um Senhor que está principalmente preocupado com a minha salvação eterna, e não somente com o meu benefício passageiro, porque eu sei que é muito comum, principalmente na nossa geração, né, onde nós fomos induzidos a ter a mensagem afagando o nosso ego ou nos fazendo acreditar em tantas coisas e que depois que a gente acredita e não dá certo, a gente abandona. Porque não era propósito de Deus. Nós todos estamos aqui sujeitos às mais variadas situações neste mundo. Não é à toa que nós começamos um Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que bênção, nada me falta. E esse mesmo capítulo vai falar assim: mas eu posso estar no quê? No vale da sombra da morte. Ou seja, tanto na abundância ou na escassez, que você possa ter confiança em quem Deus é. Nós vamos no Evangelho de João 16. Denilson terminou aqui o 15. E eu vou ler com vocês alguns versículos aqui. Eu vou ler antes. Abra sua Bíblia aí. No João 16.
Olha que benção, né? Antigamente eu olhava daqui, via tudo claramente. Né? Agora estou olhando aqui a Bíblia aqui. Essa Bíblia essa fonte está ficando pequena. Aí você tem que começar, né? Achar assim aonde que é o pé aqui, né? Eu não posso mover daqui, senão eu não enxergo. Tenho-vos dito essas coisas, versículo 1, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso disputar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-la disse. Não vos-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor nos enviou o Teu Espírito. O Espírito Santo Consolador, Confortador, que há de nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Ajuda-nos, guia-nos, santifica-nos e que o Teu nome seja exaltado. Hoje e sempre. Amém. Amém. Até achei que era o Léo que estava no Pink Floyd aqui atrás de mim. Pregar o som de Pink Floyd com o Léo aqui. Irmãos, do capítulo 13 até o 15, né, que quando foi a gente retornou, o que nós estamos falando? Do 13 até o 15, Jesus está dando instruções. Ele está dando instruções porque está chegando aquele momento da sua partida. Né? Ele já lavou os pés dos discípulos, ele já ensinou sobre esse princípio ali de servidão, de humildade, e ele está preparando o coração deles, né, um pouco antes da ceia, e acontece a ceia, e ele está falando, olha, eu vou partir. Ele está dentro deste contexto, é uma sequência. Ele está explicando para cada um daqueles discípulos, e para vocês e para nós, qual é o nosso papel como igreja. Né? Ele está explicando. Imagina que nós estamos falando de ninguém menos que o Senhor da igreja. Amém? O Senhor do mundo, o Senhor do universo. Ou seja, o próprio Deus, né, encarnado diante dos homens, né, e de uma forma humilde. Né? Olha que coisa, né? É realmente de pensar assim, qual Deus, né, faria isso, né? Se rebaixaria a este ponto, né? A viver como um homem, né? E não somente a viver, mas morrer também. É o que Jesus fez. Né? E ele foi reconhecido, exaltado e glorificado nos céus por conta disso. Só que o que ele está dizendo aqui no versículo 1, né, em diante, é sobre tudo isso. Olha, eu falei para vocês todas essas coisas, e eu estou falando essas coisas para que vocês assim não fiquem ofendidos. É basicamente o que ele está dizendo. Né? Para que vocês não fiquem desanimados
prestem muita atenção. Eu disse tudo isso para vocês, essas várias advertências e também encorajamento, para que vocês suportem esse dia. E esse dia, ou seja, esses momentos vão chegar. Só que agora ele começa a entrar na consequência deste fato, né? Então, no versículo 2 em diante, ele já começa a falar: vocês vão ser expulsos das sinagogas, vocês serão odiados, né? Olha que coisa. Jesus, né, já tinha até dito que, você lembra que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, né? E isso às vezes, né, a gente traz para nós aqui, para as nossas vidas hoje, mas nós devemos, porque a gente pensa assim: eu me converti, minha família, né, começou a olhar para mim com um olhar esquisito, né, começou a me questionar, começou a falar mal de mim, né, falou que agora eu sou um fanático, né, que eu sofri lavagem cerebral. A gente vê tudo, né, que acontece quando você se converte. Só que nós temos que considerar, nesses versículos, o que Jesus está falando para aqueles discípulos, né? Lá em aqui em João mesmo, no capítulo 9, no versículo 22, por exemplo, Jesus, ou seja, tem uma passagem que está escrita assim, né? Vamos ler primeiro. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E passando um pouco aí em João 12, 42, está escrito assim: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, o que Jesus está mostrando? Dentre esses dois versículos e muitos outros, né, ele já estava mostrando, como ele disse aqui, né, desde o início eu já estou falando isso para vocês, que vocês serão expulsos, que vocês serão rejeitados, serão perseguidos, pelo simples fato de confessar a Jesus Cristo. Lá em Gálatas 1,13, nós temos... Tem hora que o ônibus passa assim, querendo acelerar aqui na porta mesmo. Ainda bem que a gente tem um áudio próprio. Gálatas 1,13 diz assim: olha, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Nós temos o próprio Paulo confessando, assim como nós vemos lá em Atos 7, por exemplo, na morte de Estevão, como que foi essa perseguição daquelas pessoas que simplesmente se identificavam com Cristo, se identificavam cristãos, ou do caminho, né, ou da seita do Nazareno, como eles eram chamados pejorativamente naquela época. Então aqueles judeus estavam já recebendo aqui uma direção. O próprio Jesus falando: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês serão expulsos, vocês serão mortos. Isso de fato aconteceu. De fato aconteceu. Então, desde Paulo mostrando aqui que realmente o fez, e o próprio exemplo de Estevão aqui mostrando que não foi somente perseguição do tipo, você está expulso daqui da igreja. Não, aconteceu mortes, né? Só que tem muitos personagens que não estão escritos no registro bíblico, porque senão a gente teria ficar lendo a Bíblia a vida inteira para tentar chegar no final dela, né? E não conseguiria. Mas o que nós temos aqui é uma sintetização daquilo que aconteceu. Então, Jesus já está explicando para ele: olha, essas pessoas vão perseguir, vão matar, e com isso elas vão achar assim: olha, nós estamos prestando um culto a Deus fazendo isso. Então, aquela ideia, eu estou certo porque eu estou fazendo isso. Já no versículo 3 e 4, ele diz: isto farão porque não conhecem o Pai, e nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vos disse. Eu não disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora sim, lá em Lucas, capítulo 6,
no versículo 22, dentre as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitar o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Então Jesus já tinha dito isso lá no princípio. Bem-aventuranças foi bem antes desse momento aqui de despedida, de instrução, de exortação. Ele já estava falando: olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão receber da parte dos homens esta ação enérgica, né, de te expulsar, de te colocar para fora. Desde o início ele já estava dizendo isso. O novo, naquele momento, não é algo novo para aqueles discípulos. Eles já estavam sendo preparados por Jesus, porque era uma situação que estava iminente a acontecer para aqueles que eram cristãos. Eu vou tentar chegar em nós ainda nesse contexto, mas vamos continuar aqui no versículo 5. Ele diz: olha, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, né, para onde vai? Mas, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, o ódio das pessoas, dos líderes religiosos, daqueles que não aceitavam a palavra de Jesus, era destinado somente a quem? Ao próprio Cristo. Só que o que ele está dizendo agora não. Agora esse ódio vai ser destinado a vocês, discípulos. A vocês que é a igreja. Então, você que está aqui hoje, né, eu comecei falando, de repente, de você receber palavras de afago para o ego, né? De palavras assim: olha, você é a menina dos olhos de Deus. E, glória a Deus que você seja as meninas dos olhos de Deus, né? Mas o que Jesus está dizendo é que, como igreja, você vai ser perseguido, você vai ser odiado. E por que você é odiado hoje? Porque se você tem uma nova lei, uma lei que é a lei moral de Deus, quando você, por exemplo, olhar na televisão, no jornal, na internet, na roda de amigos, ou aonde quer que for, alguns princípios que vão contra a palavra de Deus, a sua posição claramente vai ser contrária. Amém? Ou seja, as pessoas estão falando ali: olha, nós somos a favor... Olha um tema que não era nem para ser debatido, mas às vezes é. Nós somos a favor do aborto, sim, a mulher tem que ter essa liberdade. Não estou entrando nas questões ideológicas aqui, né, de seu corpo e dominar. E aí você, como cristão, fala assim: realmente, você está indo contra um princípio da palavra de Deus, da vida, né? Você está condicionando ou abraçando a cultura naquilo que a palavra de Deus rejeita, que é essa morte que acontece no mundo de milhares de crianças por ideologias. Então você, como um cristão, vai e levanta a bandeira: não, eu sou a favor da vida. Você já arrumou um inimigo. Amém? Tinha um amigo meu que falava assim: amém ou não amém? E você arrumou um inimigo nessa hora, né? Então, qualquer princípio, né, não, nós somos a favor, né, da liberdade, né, ou seja, na libertinagem, da promiscuidade, ou qualquer coisa. E aí você levanta a bandeira e fala assim: não, você tem inimigos. Porque você está levantando a bandeira da palavra de Deus. Desde o princípio, Jesus já estava dizendo: olha, eu já estou preparando, vocês serão odiados por causa do meu nome. Amém? Tomé e Pedro tinham perguntado, né, para Jesus: para onde vais? A gente leu lá em João 14, né? Depois que ele fala assim, Jesus, quando fala primeiro: olha, estou indo, vocês não vão poder me ver. Depois também Tomé lá junto com Filipe. Só que eles não perguntaram, pelo que nós entendemos no contexto, de uma forma que profunda e inteligente, como Jesus esperava, observando todo este contexto, né? Tanto que eles não entenderam, né? Só depois, com a chegada realmente do Espírito Santo, que Jesus ressuscita ali, que eles entendem. Nós devemos
olhar para a palavra de Deus e tentar ler uma passagem dessa e pensar como que isso se aplica na minha vida hoje, né? Essa é a grande questão. Versículo 6, ele diz: pelo contrário, eu vos tenho dito essas coisas, ou seja, o coração de vocês ficou triste. O que nós percebemos? Quando ele começa a responder, na verdade, toda vez que ele começou a responder, eles ficaram perplexos, angustiados. Não é à toa que lá em João 14, igual nós lemos aqui, ele repete 3 vezes: não se turbe o vosso coração. Né? Ele está vendo, olha, vocês caíram, né? E Jesus está ali encorajando eles, está fortalecendo eles, né? E ele está dizendo algo aqui, por isso que ele está preparando tudo isso aqui para falar o seguinte: olha, alguma coisa vai acontecer que vai renovar o coração de vocês. O coração de vocês vai ser alegrado. Jesus, ele não nos deixa neste mundo mal, que eu falei no início, sozinhos. Ele não nos deixa neste mundo mal aqui sem a sua ação. Você pode até acreditar que não, mas ele está com você. De repente você fala assim: ah, não, a situação que eu estou vivendo é tão triste, é tão complicada, é tão difícil. Deus se esqueceu de mim. Ele jamais se esqueceu. O fato de você estar vivo, de você estar, por exemplo, aqui agora, ouvindo a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Lá em João 7, no versículo 39, ele já havia dito algo referente a isso. Ele diz assim, isso foi na última festa lá, quando ele se levantou e ele deu aquele brado que todo mundo ouviu: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Olha que bênção, não é? Que coisa, hein? Lá no versículo 39 ele diz, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, era necessário que ele fosse glorificado, que ele partisse e ele enviasse o Espírito Santo para a minha e para a sua vida nesses dias de hoje. Eu vou entrar aqui nos 3 versículos-chave desse sermão, que é os 4, na verdade, né, 8, 9, 10 e 11, que é onde eu queria, né, eu estou preparando para a gente entrar nele, que é o papel do Espírito Santo. Mas olha só isso que nós acabamos de ler. Jesus, ele disse: olha, eu vou ir, porque quando eu estiver glorificado eu vou enviar. Hoje nós temos no nosso meio muitas pessoas, né, tratando o Espírito Santo apenas como aquele que realiza os dons miraculosos em nosso meio. Né? Então o Espírito Santo hoje se tornou uma fonte só de poder, né, aonde muitos dias, né, muitas vezes as pessoas falam: hoje nós vamos ter aqui o culto de Pentecostes. Né? As pessoas todos os dias repetem, né, ou determinam datas do Pentecoste acontecer. Né? Como se pudéssemos. Imagina, hoje, no próximo sábado, às 21 horas, ou às 19 horas, nós vamos ter aqui o culto de Pentecostes, aonde o Espírito Santo vai vir e vai encher sua vida. Nem os discípulos tiveram condição de fazer isso. Os discípulos, com a promessa iminente. Jesus subiu, ressuscitou, foi aos céus, né? Foi glorificado, e ele assim: fiquem juntos aí, e por mais de 40 dias ficaram lá orando, pedindo, até que no dia em que Jesus quis, né? Não foi subiu e toma o Espírito, não, fica aí pedindo. Tanto que de 500 só tinha 120, né? Então, ou seja, as pessoas hoje em dia assim: não, o Espírito Santo vai ser derramado no próximo sábado aqui. E aí, ou seja, é lógico que esse discurso é ótimo, não é? Ou seja, poxa, o que eu estou precisando é do Espírito Santo ser derramado na minha vida. Então é sábado, às 19 horas, é só eu ir em tal lugar, então você vai. Né? Porém, o que nós cremos? Que o Espírito Santo foi derramado uma vez por todas sobre os cristãos,
sobre a sua igreja. Ele foi derramado sobre toda a carne. Para quê? Para que nós fôssemos capacitados a vivermos para Cristo. Então o Espírito Santo, ele vem, ele está nos consolando, ele está nos guiando, ele está aplicando a salvação no coração daqueles que se arrependem, daqueles que olham para os seus pecados e sabem que esse pecado é a causa da morte de Cristo, arrepende dele, e o Espírito Santo vem. Com base no Espírito Santo, nós também recebemos os dons, né? Ou seja, os dons que estão operando aí na igreja hoje. E agora, não estou falando dom, né? Não estou falando dom de língua, dom de cura, não estou falando dos dons extraordinários, mas o dom principal, o dom da regeneração. Ou seja, isso acontece todos os dias. Todos os dias, ou seja, o Espírito Santo está regenerando alguém pelo poder da pregação do Evangelho. Sabe, pessoas que tinham o coração endurecido estão se abrindo para a palavra de Deus, pelas mais variadas circunstâncias, alguns realmente por causa de situação adversa, outros porque o Senhor realmente chamou e no momento ele está ali manifestando frutos de arrependimento diante do Senhor. Então essa graça de Deus está transformando que homens pecadores em novas criaturas. Essa é a obra do Espírito Santo, que ele prometeu e que está acontecendo. Então não existe mais cura, milagre? Não, eu creio que existe, segundo a vontade do Senhor. Amém? Quando Deus quer, ele faz de forma sobrenatural na vida do homem. Mas o que nós entendemos que o Espírito Santo é este Consolador que está aqui nos ensinando, nos guiando. Não uma força que a gente arrepia, que a gente chora no momento do culto ou de algum momento agendado para cumprir um propósito que eu acho que tem que ser cumprido em minha vida. Amém? Versículo 8, 9, 10 e 11. Quando este Espírito Santo ele vai te encher do poder para você gritar, correr, sorrir, imitar papagaio? Não, né? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós temos três situações objetivas aqui que o Espírito Santo tem como objetivo na sua vinda. E a primeira é convencer o mundo do pecado. A segunda, da justiça. E terceiro, do juízo. Então vamos falar primeiro aqui sobre convencer o mundo do seu pecado. Nós sabemos que Cristo subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, ou seja, está lá glorificado e intercede por nós. Amém? Amém por isso? Olha que bênção. Foi para junto do seu Pai. Mas quando ele vai para junto do Pai, o que a Bíblia está me dizendo é que ele não nos abandona. Pelo contrário, ele agora está mais próximo de nós, mais perto de nós. E como que ele faz isso? Através do Espírito Santo fazendo morada em mim e em você. Então nós não fomos abandonados, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Ele envia o Espírito Santo, consolador da sua amada igreja. Então ele enviou para nós. Em tempos de angústia, em tempos de perseguição, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos consolar, mas também para nos santificar. Então, qual que é o papel do Espírito Santo hoje? Ele está continuando o trabalho de Cristo em nossas vidas. Amém? Quando a gente leu ali, do 8 ao 9, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essas três coisas, né? A primeira que a gente pode perguntar é, que pecado? Qual pecado é esse, né? Quando a gente olha para o mundo, o que o mundo acha que é? O mundo se acha bom. Essa é a grande verdade. O mundo se acha que não pode ser acusado, né, de pecar contra Deus. O mundo acha, olha, nós construímos um mundo legal. Né? O mundo, quando você vê tem algumas obras, né,
de ficção do cinema que trata exatamente sobre isso. Tem um filme que é uma série, né, do livro da... Como é que é o nome da autora? Agora me falhou, não sei se é Rebeca, daquele que criou aquele... que saiu aquele filme do Divergente. Já assistiram? Não? Vocês estão bom de filme, hein? Eu perguntei aqui de Nárnia, né, galerinha, tem gente que fala assim, Crônicas de Nárnia. Até medo de começar a perguntar quais os filmes que estão sendo vistos. Tem um filme que todo mundo... Não, eu ia falar aqui da Lagoa Azul, mas ia cair na mesma ideia dos Jetsons, né? Mas o Divergente, a ideia é de construir um mundo assim, né? De repente eles nasceram em um momento em que eles dividiram as pessoas em grupos. Não todas as pessoas. Você participa ali, ó. Né? Você vem cá, participa de uma entrevista, daí fala, você é do tipo soldado, então você vai para o grupo do soldado. Você é do tipo intelectual, você vai para o intelectual. Se você não casar com nenhum, você é divergente. Né? E a ideia deles é formar uma população que não tem problema. Né? Assim, olha, alcançaram quase a perfeição. Isso é uma utopia do homem, desde o Éden. Desde o Éden a gente quer voltar para o Éden, a gente quer voltar para a perfeição. Só que a gente não consegue. Sempre vai ter algum problema. Sempre vai ter algum problema. E a única solução, lógico que eu não estou falando que o filme está tratando sobre isso, eu já estou falando da nossa vida real. É Cristo. Amém? Somente Ele. Ou seja, a gente acha, muitas vezes, que as misérias, né, que acontecem neste mundo, assim, ela não tem uma condicional, né, um porquê, não é nós o problema. Nós ficamos focados assim na nossa bondade, sabe? A gente acha que a paz começa em nós. E é exatamente pelo contrário, né? Por causa disso que o Espírito Santo veio. Nós somos o oposto disso. Ele veio convencer o mundo, o Espírito Santo veio convencer-nos do nosso pecado. E o pecado é mostrar que nós somos maus. Pesado falar isso, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, apesar da gente olhar toda a religiosidade que tem no mundo, né? O que nós observamos é que a maioria das pessoas são descrentes da fé. Tem muita religião, mas são descrentes. E muitas religiões são focadas em quem? No homem. São humanistas, né? Não são centradas em Cristo, não são centradas no Senhor, né? Não são centradas em Deus. Muitas das vezes o que nós vemos é aquilo que eu disse lá no início, que o homem é cultuado e não a Deus. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma igreja lotada de pessoas, o que eu faço? Eu promovo o homem. Porque os homens são assim. Eu estou vendo aquela série Loki. Sabe o que é isso? Alguma pessoa sabe isso? Uma pessoa pelo menos fala assim, para fazer ideia. O Loki é o deus da mentira na mitologia, né? E lá na Marvel, ou seja, ele, para quem conhece, ele é cheio de trapaças realmente. E qual que é uma característica do Loki na mitologia, né, na história grega, né, na criação fictícia? Nórdica. Grega não. Ainda bem que eu tenho um Victor ali atento às minhas palavras. Na mitologia nórdica. Ele é hedonista, né? Narcisista. Ele se ama. E agora, naquela série, ele está ali com uma variante dele mesmo, só que uma outra, né, feição dele, mas que é
está num papel de mulher, né? Não vou entrar nessa linha por quê. E digamos assim, né? O engraçado é que ele está começando, a gente começa a ver na série, ele está começando a agradar-se dela, a quase amá-la, porque ele ama a si mesmo. E é o contraposto do que a Bíblia fala de nós. Agora, olha que não é tão assim, né? A Bíblia fala, olha, que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E quando ele está falando a si mesmo, está falando, é lógico, de você... todos vocês aqui se amam. Afinal, vocês estão aí calçados, bem vestidos. Por causa de quê? Porque você se ama, poxa. Né? Você não vai ficar aí deixando o frio queimar a sua pele. Né? Você não vai deixar aí o chão acabar com o seu solado do seu pé. Você escova o dente porque você gosta do seu dente, da sua aparência, enfim. A gente se ama. Mas a Bíblia está falando que nós devemos amar ao próximo como a si. Né? E aí a gente aponta para a nossa vida, olha para nós pensando, poxa, será que eu estou amando realmente? Né? Essa semana eu fui levar uns cobertores ali no Abrigo São Paulo, que a gente arrecadou lá na empresa, e eu estava olhando, gente, você quer sentir dor? Né? É você ir nesses lugares. Né? Porque, assim, a gente... separou uns 4 lugares para levar esses cobertores e tal. E aí eu fui lá na porta. A rua do abrigo já mostra um mundo que é diferente. Você fala assim, não é possível que ainda eu estou nesse mesmo mundo. Não é possível, né? A gente fala assim, eu estou aqui na minha casa, tal, de boa. E aí você chega ali para entregar uma coberta, a rua já é cheia de moradores de ruas, já esperando lá para entrar no abrigo. E eles todos chegam lá, de idoso a criança. Me dá uma coberta dessa. Aí você fala assim, alguma coisa não está certa, né? No mundo não pode estar certo. E a nossa ambição pessoal, naquela hora, ela é conflitada. Sabe a sua ambição, tipo, nossa, eu quero ter milhares, né, de reais, de dólares, eu quero viajar o mundo. Daí você chega ali e tem, poxa, que as pessoas estão pedindo um prato de comida. Não é um negócio assim que você tem que fazer vista grossa nessa hora, né, para isso. Você fala assim, não, isso aqui não pode ser o meu parâmetro para o que eu pretendo na vida, porque senão... Porque é complexo, mas é este mundo complexo que a gente vive. Percebe que o mundo é mau? Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai mostrar o quê? Que o mundo, ou seja, peca. Que o homem, ou seja, pecou. E como nós lemos lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um culto aonde você é promovido, ele é lógico que vai encher, né? Porque é o que as pessoas querem. Agora, o julgamento, né, como a Bíblia diz, é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, João 3,19. Cristo veio e foi rejeitado. O mundo não conseguiu chegar àquela luz de Cristo. Por causa do pecado, preferiram viver nas trevas, viver no pecado. Ou seja, o que nós fazemos não é errado, né? Não ligavam para Deus. Isso é a situação do mundo. Então o mundo, irmão, se acha justo. Mas o Espírito Santo veio para mostrar o contrário. Ele veio para apontar o pecado, para mostrar a nossa miséria, para mostrar nosso estado de perdição. E através do Evangelho, proclama a todos, né, a verdade do Evangelho. Conforme nós já dissemos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo, inspirado ali pelo Espírito Santo, e se incluindo nessa mesma declaração, ele diz isso. Ou seja, todos tentam fazer a sua própria vontade. Ninguém quer seguir a Deus. Ninguém busca a Cristo. Salmos 14, né, que é a inspiração desse capítulo. Porque o coração está nas trevas. As pessoas buscam os próprios caminhos de falsidade. E como está escrito lá em Efésios 2:1, né, estavam mortos em delitos e pecados. Então,
não há paz, mas guerra e destruição, impiedade e injustiça é o que a gente vê no mundo. Isso é a grande verdade. Infelizmente, né? Mas é isso que o Espírito Santo veio para convencer, para mostrar. E também para convencer da justiça. Qual justiça? Ele veio para convencer que o mundo está nesse pecado, é fato, mas que também a justiça de Deus, ou seja, está aí. E qual justiça é essa que ele veio convencer? Da sua própria justiça, não da justiça dos homens, né? Quando o Senhor fala essas palavras, né, referindo-se ao mundo, e ali representado pelos judeus, né, você percebe que ele está começando a dizer, olha, eu estou dizendo para vocês essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Eles vão te expulsar das sinagogas e todo aquele que matar vocês vão julgar com isso, está tributando um culto a Deus. Era o que eles achavam. Então os judeus aqui, né, representando o mundo nesse caso, ou seja, eles serão mortos, né? Eles vão fazer crueldades com vocês, é o que Jesus estava dizendo. E no meu nome, fazendo isso, achando, olha, nós estamos prestando um culto a Deus. Né? E isso veio até os dias de hoje. Né? Atualmente, como nós oramos aqui no domingo passado, quantos cristãos não estão presos e não estão sendo mortos? Né? Simplesmente porque se identificam com Cristo. Né? Então os descrentes, as pessoas, né, serão incitadas a perseguir e a matarem aqueles que seguem a Cristo. E no decorrer da história nós estamos fazendo parte disso. Isso pode, a qualquer momento, se tornar algo muito mais incisivo contra nós aqui hoje. Amém? Agora, esse amém é ruim, né? Amém. As pessoas vão me perseguir. Amém? Amém. Amém, né? Jesus, então, foi morto ali porque acusado de ser um falso profeta, um malfeitor. E eles, naquele momento lá, preferem libertar até um assassino, né? Que é Barrabás, no lugar de Cristo. Porque as pessoas preferem um pecador do que o justo. E o mundo, ou seja, vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Jesus, ele foi cortado ali da terra dos viventes, morto, tratado com desonra, e nós temos este Senhor das nossas vidas. Olha que coisa. Jesus fala assim, se eles me maltratarem a mim, perseguirão a mim, quanto mais a vocês. Então o Espírito Santo veio para mostrar o seguinte, olha, esse julgamento seus é errado. Esse julgamento que vocês fizeram sobre o justo de Deus é errado. Então, ou seja, a justiça é a justiça de Deus. Qual que foi a justiça de Deus? Esse mesmo Jesus, ou seja, conforme nós vemos lá em Atos 2:22, né, quando Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele chega para aqueles judeus e diz, olha, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Então, cheio do Espírito Santo, Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês trataram a Jesus, né, como um reprovado, como um indigno, mas o próprio Deus o aceitou. O próprio Deus o honrou. O próprio Deus, ou seja, deu aprovação a ele. Então, o julgamento de vocês é um julgamento pecaminoso. A justiça de vocês é falha. Agora, a justiça de Deus, não, porque ele não julga segundo a carne. Ele julga segundo a sua própria justiça. Lá em Atos 2:24, mostra que ele foi justificado e ressuscitado. Né? Ele foi ressuscitado, ou seja, não ficou na morte. Mas ele venceu a morte pelo seu poder. Isso porque ele foi aceito diante de Deus. Foi exaltado e assentou-se à direita do Pai. E por causa disso ele derrama o Espírito Santo para convencer os homens do que? Dessa falsa justiça que eles têm.
Cristo está sentado e exaltado acima de todas as coisas. Amém? Convenceu o mundo do pecado e agora da justiça e agora do juízo. Qual juízo Jesus está falando? Ou seja, é o juízo condenatório de Cristo. Ou seja, o dia em que todas as criaturas serão julgadas. Todas. Eu, você, todas. A Bíblia diz que naquele dia ele vai separar justos dos injustos, fiéis dos infiéis. E ele, o Espírito Santo, vai convencer o mundo do juízo, sabe? Porque o príncipe deste mundo, lá em João 16:11, né, nós lemos, já está julgado, já está condenado. Quem é ele? Né? Satanás, inimigo. Ou seja, o sedutor deste mundo, que governa o coração dos incrédulos, o príncipe do mundo pecaminoso como este, que tenta aí criar o seu reino, né, de destruir a justiça e o reino de justiça do Senhor, que instigou os judeus e massas, né, a crucificarem ali a Jesus, e achou que com isso estava vencendo, crucificando. Mas o que foi mostrado para Satanás é que ele não domina tudo, né, mas que Deus domina sobre tudo e todos. O próprio Satanás descobriu que Deus usou a arrogância dele para cumprir a vontade. Ou seja, mostrando que qual era a vontade, né? Que a crucificação de Cristo era a certeza do juízo de Satanás. Então, Satanás foi vencido na cruz. Olha que coisa, na coisa humilhante, né? Uma coisa que para os homens ali era repúdio, né? Era uma situação de completa humilhação. Foi com aquela ação de humilhação que Deus vence ali a Satanás. E ele então é condenado para sempre ali naquela cruz. Amém? Isso nós já podemos ir lá em Apocalipse 20:10, que vai ser aonde ele enfim vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então o mundo pode aceitar o domínio, né, de Satanás, crucificar a Cristo. Por aceitar isso, este mundo está condenado no pecado. Porque a sentença já foi conhecida, já foi dita, já foi dada, né? E o próprio Satanás sabe que falta pouco tempo. Ele sabe que a sua hora está chegando. Amém? E viver no pecado é caminhar para o inferno. Porém, o Espírito Santo não deixa que os seus morram nos pecados. Ele convence, pela pregação do Evangelho, as pessoas a abandonarem os seus pecados, as pessoas a aceitarem a obra de Cristo e não a sua própria obra. Então ela convence as pessoas a virem até o Senhor. Amém? Do versículo 12 até o 16, para eu terminar. Tenho ainda muito a dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fala por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, mas outra vez um pouco e ver-me-eis. Amém? Reforçando aqui tudo, né, que foi dito ao Espírito Santo, sobre o Espírito Santo das nossas vidas. O que ele diz? Olha, ele vai me glorificar. Ele vai ensinar vocês acerca de todas essas coisas. O propósito do ministério do Espírito Santo hoje é glorificar a Cristo. E ele vai fazer isso quando o seu coração, né, ou seja, ele pegar o seu coração e transformá-lo em um novo coração. Trazendo a verdade de Cristo sobre a sua vida. Trazendo o discernimento, a luz para que você entenda os ensinamentos da palavra do Senhor. Ele vai entrar realmente na sua vida, ele já entrou na sua vida, para que você compreenda acerca da palavra de Deus que o que você está ouvindo é a verdade. É uma testificação clara que nós lemos aqui nessas declarações de Jesus, que ele tem uma completa comunhão com o Pai.
é um vislumbre que nós temos da graça de Deus, do que nós vamos poder fazer parte. Amém? E do que nós vamos poder desfrutar. Então, com base no que nós lemos, com base no que nós entendemos nesta manhã, que você possa, primeiramente, olhar para você mesmo e arrepender de seus pecados e suas falhas. Olhar para você mesmo e pensar, olha, eu vou para Cristo, hoje mesmo, antes que seja tarde, e entender que o Espírito Santo, esta promessa dada, já está entre nós, já está em nós. Amém? Esse versículo 16, que ele diz, um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Tem duas formas de a gente ver isso. Primeiro, com a sua morte e ressurreição, do qual eles viriam ele ali. E a segunda, da sua ida, porque ele já falou de glorificação, mas que vai voltar. Essa é a promessa de Cristo. Cristo disse que voltaria e ele vai voltar, porque ele é fiel para cumprir. Então, aquilo que você hoje vê neste mundo mal, será um dia realmente perfeito por causa do governo de Cristo. Amém? Cristo há de governar todas as coisas. Em nome de Jesus. Ele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém? Irmãos, vamos orar aqui. Eu vou orar pela você que vai estar consagrando seu dízimo, sua oferta, sua adoração também. Você que fez também de forma virtual, né? Ou seja, nós temos o pix@igrejatribos.com.br. Tudo, ou seja, são meios da gente também servir ao Senhor. Amém? Senhor, obrigado pelo teu servo, tua serva, essa família, que de alguma forma, Deus, tem contribuído para que a gente consiga manter, ó Deus, abertas essas portas, atendendo, ó Deus, a famílias e vidas. Ó Pai, obrigado por ter nos dado, estar nos dando condições de abençoar também esses trabalhos missionários, ó Deus, seja na Angola, seja também na perseguição das igrejas, ó Deus, e atender algumas famílias com recursos, Pai, básicos. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é quem administra a tua igreja. Ó Deus, prospere teu povo, ó Deus, seus projetos pessoais, seus projetos, ó Deus, em família, seus negócios, seus empregos, em nome de Jesus, que eles sempre tenham, ó Deus, muito mais para abençoar, que nunca lhes falte, em nome de Jesus. Seja abençoado, ó Deus, cada família aqui nesta manhã, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Amém. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Que você seja um fruto, ou seja, que esteja dando muito fruto, para que ele possa continuar limpando. Amém? E continue dando fruto para a glória de Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, por este momento que estivemos aqui, reunidos em Teu nome. Que o nome do Senhor tenha sido glorificado na vida dos Teus filhos, e que eles apliquem, ó Deus, as verdades da Tua palavra no dia a dia, na fé, na esperança, ó Deus, na pregação do Evangelho, e que o mundo, ó Deus, conheça quem Tu és, por meio da vida deles, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Leve os Teus filhos em paz, em segurança, dê-lhes um domingo abençoado, pois esse é o dia do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito reina aqui, e para sempre, amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, amém. Ministério de dança e as artes.